Olá, alunos do EJA, do primeiro termo. Hoje uma aula de língua portuguesa comigo, professora Andréia Paulon, e com a nossa moderadora aqui, a Elaine. Eu já ia falar bom dia, hein? A gente está acostumado a aula pela manhã. Boa noite, né, Elaine? Vamos falar boa noite. Boa noite, ou qualquer horário que você esteja aí, né, revisando essa aula. Esperamos que vocês gostem e seja aí um aprofundamento desse conteúdo, ok? Sobre variedades linguísticas. Andréia? O título da aula é Nós. É nóis. E já está escrito de uma forma diferente aí, deem uma olhadinha. Esse é nós é diferente, hein? Vamos falar sobre variedades linguísticas. Vamos à apresentação da aula, Elaine? Vamos lá. Então, primeiro tema, né, do ensino fundamental da EJA. Tema da aula, variedades da língua falada, norma padrão e preconceito linguístico. O objetivo da aula, retomar as variedades linguísticas, compreender o preconceito linguístico, reconhecer a dinamicidade da língua, refletir sobre o emprego da norma padrão da língua. Isso, então vamos agora à acolhida. Pode colocar para eles. Vamos fazer uma reflexão aí. O nosso modo de falar sofre interferências do lugar onde estamos, da profissão que exercemos e das pessoas com quem falamos. Vejam que nós temos umas imagens aí, né, de lugares diferentes, de papéis sociais diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, 2 minutos para vocês fazerem essa reflexão. Voltando, então, né? E aí, será que há interferência no lugar que nós estamos inseridos, com as pessoas que estamos falando? Com certeza, né? Então, supondo aqui na nossa aula, né, temos aí uma linguagem a ser utilizada com vocês. Tanto a corporal, embora nós estamos focando aqui, né, na linguagem oral, mas a corporal também vai trabalhar ali junto. Então, eu não posso ficar aqui. E aí, pessoal, como é que tá a aula de vocês? Não dá, né, Andréia? Não vai se encaixar aqui. Isso, e ocupando o papel social aqui de professora de língua portuguesa, foi proposital esse título, é nós, né? Uhum. E eu não poderia ficar falando com vocês, não fazendo concordâncias verbais aí. Então, nós está aqui para explicar a regra da gramática. Nós vamos falar. A gente vamos, né? A gente vamos falar sobre as variedades linguísticas. A gente não pode fazer isso, então é o nosso papel social. Por que a gente não pode fazer isso? Porque qual será a credibilidade
para o que estamos passando para vocês? Nenhuma, né? Então, a gente precisa pensar nisso. A postura que a gente adota precisa estar coerente com o papel social, a postura no geral, a linguagem também. Adequar a nossa linguagem às diferentes situações de comunicação. Então, como eu estou falando com vocês também agora, não é a mesma forma como eu falo com os meus amigos, né? Numa reunião de amigos, a gente não precisa falar um português corretamente o tempo todo, porque também isso fica chato. Sim. Né? Mas a forma como eu falo com os meus amigos é diferente da forma como eu falo com o meu marido, como eu falo com a minha filha, né? Nós precisamos adaptar tudo isso. Eu coloco, Elaine, essa questão de como utilizar a língua como se fosse o modo de vestir. Sim. Né? Assim como para vocês que de repente estão dentro, fazem parte de alguma religião, você não vai dar um testemunho, vamos usar a evangélica, você não vai dar um testemunho com qualquer tipo de roupa. Você vai colocar uma roupinha, né? A praia você vai diferente do que você vai a dar o testemunho, né? Isso. O que você vai para a igreja. Então, eu coloco assim, são adaptações. Não existe algo errado, não é porque está errado, mas não condiz com aquilo. O seu papel social exige que você tenha uma linguagem específica para cada situação de comunicação, né? Então, colocando, Elaine, o próximo slide, produção. Olha só, as variações podem ser, então, históricas, elas podem ser regionais ou geográficas, situacionais ou sociais. O que seriam essas históricas? Então, ela tem a ver com o contexto histórico, com a época que você está vivendo, né? Então, Elaine, o que nós falaríamos de vossa mercê, né? Vós mercê, agora nós falamos você. Ok, isso é histórico. Quando eu falei dinamicidade da língua, eu quis dizer o quê? Que a língua está em constante evolução, ela é dinâmica. Nós vamos acompanhando, mas em determinadas situações nós precisamos aí utilizar a norma padrão, né? Que a norma padrão também é para quê? Para que eu consiga. Suponhamos que vocês estejam num contexto de skatistas. Então, vocês têm um modo de falar específico para aquela comunidade skatista. Se eu tiver de conversar com um grupo de skatistas, eu vou me utilizar da padrão. Por quê? Porque a padrão é como todo mundo, na verdade, deve se entender. Né? Eu preciso me fazer entender. Então, sem palavras difíceis, não, mas na norma padrão. Porque eu não sei utilizar a linguagem que o skatista utiliza, os termos, né? Então, prestem atenção, a padrão serve para você se comportar adequadamente em qualquer situação de comunicação, quando você já não faz parte daquele grupo, né? Porque senão você utiliza o modo de falar daquele grupo, certo? Então, a gente falou da histórica. Tem alguma coisa, Elaine? Não, só voltando um pouquinho lá no início, que a gente comentou, porque aí às vezes o pessoal faz alguns comentários, né, cria alguma polêmica, só reforçando o que a gente falou, qual o prestígio que se tem quando se fala de determinada forma, né? É claro que nós temos consciência aí da questão da escolaridade, do acesso à informação, à escolaridade. Então, há pessoas que não dominam totalmente a língua portuguesa por vários motivos sociais, educacionais, né? Então, dentro daquele contexto, esse é o máximo que ela pode entregar, tá? Então, é nesse sentido que a gente está falando. De acordo com o seu papel social, aquilo que você sabe, que você teve oportunidades, tá? Não estamos aqui desmerecendo ninguém, né? E é o que a gente vai falar aqui. Continuando, nós falamos da histórica, demos exemplo do você, né? Nós temos as regionais ou geográficas, e então, quantas pessoas que vêm de outros estados para cá? Então, não existe o português correto, né? Existem todas essas variedades para que nós levemos em consideração. Outra coisa, o português brasileiro e o português de Portugal, né? Uma variedade aí geográfica. Nós temos também as situacionais, que são o quê? Uma hora você é mais formal, ora você é menos formal, ou seja, você é informal. Nós temos as sociais, que você acabou de comentar agora, que sim, estão relacionadas às diferentes classes sociais, às diferentes oportunidades. Então, nós, enquanto professores de língua portuguesa, precisamos dizer que
aliás, estamos aqui para que você aperfeiçoe a norma padrão, porque todas as outras você já conhece, né? Fica mais fácil, Sim. né, Elaine? Então, o nosso papel é esse. Para quê? Para que você consiga, então, numa situação em que te exija ser mais formal, você consiga, então, aproveitar disso, lidar melhor também. E não é só para você se comportar, mas é para você entender o outro, né? E vamos lá. Próxima, variações linguísticas, porque o tempo também voa, hein, Elaine? Sim. Olha, a linguagem dos brasileiros não é absolutamente idêntica, apresentando diversos tipos de variações. Toda língua muda e varia, e é necessário refletir e respeitar as variedades linguísticas, valorizar e reconhecer na língua que fala sua própria identidade, sem preconceito linguístico, intolerância, desigualdade ou repressão. Quer falar alguma coisa sobre isso, Elaine? Eu tô aqui na cabeça porque eu gosto muito dele, né, do jeito que ele se comunica, que é o Emicida, né? Então, assim, pelo menos todos os contextos que eu vejo ele se comunicando, ele tem a identidade, a gente percebe, né, na fala dele, as gírias, ele utiliza o tempo todo. Isso não causa estranheza, por conta do papel social que ele está ali, o estilo dele. Mas eu acredito que, numa escrita, né, de um documento, ele não vai utilizar as gírias, né, ele vai adequar ali. Mas ele sempre me vem à mente, assim, quando a gente está falando dessa questão do papel social, a linguagem que utiliza ali, e só como um exemplo para ele, né, na verdade. Sim. E aí eu vou usar um outro exemplo, então, que está bem fresquinho na minha cabeça, que a gente tem falado muito sobre ele, e, aliás, ele tem aparecido muito na mídia, que é o Dr. Gustavo Cabral, que é um cientista, mas ele divulga a ciência de uma forma muito acessível, muito simples. Né? Estamos para trazer o Dr. Gustavo Cabral aqui, vocês ficarão sabendo, poderão assistir essa aula também. Então, a gente precisa ser cooperativo, né? O máximo possível, objetivo e claro, mas nós precisamos adaptar a nossa linguagem às diferentes situações de comunicação. Isso significa ser competente linguisticamente falando. Né? Não é aquele que fala corretamente o tempo todo, não, mas aquele que sabe adequar a sua linguagem. Porque há pessoas que utilizam determinadas palavras, né? Determinado contexto, que a gente fica lá olhando assim para a cara da pessoa e não consegue nem dialogar, saber do que a pessoa está falando. Então, de novo, né, aquilo que você já disse aí, as situações e com quem eu estou falando, quem é meu público, o que eu quero, o que eu quero comunicar e como fazer essa comunicação. E se sempre queremos nos comunicar, significa que eu quero que o outro me entenda, né? Eu quero me fazer entender. Então, eu preciso ser cooperativo. Então, aquele que também chega falando muito bonito e o interlocutor percebe que ele está num ambiente que não é o dele, possivelmente ele vai também se utilizar dessa forma de falar como um empoderamento dele ou como uma forma de diminuir a condição do outro, né? E isso também, essa questão do falar bonito, do falar bem, é uma coisa que algumas pessoas gostam de ter, né? Exatamente para essa questão da arrogância, né? Nós não estamos falando disso, estamos falando de saber utilizar a língua, aproveitar o máximo possível. E, por exemplo, nós, enquanto professores, mesmo na hora de ter de corrigir, né, o aluno, que é o nosso papel, senão não precisariam de nós também temos um cuidado com isso. E vocês mesmos precisam ter esse cuidado também com um colega que vocês percebem que não teve a mesma oportunidade que vocês. Então, é de uma forma muito suave, né, com muito cuidado, para fazer essa correção. Né? Acho importante também falar isso. Eu sei que vocês são adultos, quando falamos para as crianças, nós também falamos para eles terem esse cuidado, porque às vezes corrigem avô, corrigem mãe e pai, que não tiveram a mesma oportunidade, e isso já é falta de respeito, né? A forma como você intimida, faz. Né? Também. Muito chato isso. Vamos lá. Texto 1. Pode colocar? Pode ler, Elaine, o texto 1? Posso. O cão e a máscara, de Esopo. Procurando comida, um cão encontrou a máscara de um homem muito bem feita de papelão com cores vivas. Chegou-se então a ela e começou a cheirá-la para ver se era um homem que dormia. Depois empurrou-a com o focinho e viu que
que rebolava e, como não quisesse ficar quieta nem tomar assento, disse o cão. De certo que a cabeça é linda, mas não tem miolo. Então, vamos lá, ó. Nós temos aí uma fábula, né? Um texto curtinho. Nós temos um cão, né? Que tem um comportamento de ser humano. Então, nós temos uma personificação aí dessa personagem, né? É uma figura de linguagem. Se vocês não viram, devem estar vendo ou verão isso, né? E nós temos, em relação a esse texto, o que vocês acharam? Que essa linguagem é muito formal, ela é informal, ela é da norma padrão ou ela é coloquial? Essa é a primeira pergunta, né? E a segunda, de certo que a cabeça é linda, mas não tem miolo. Se essa fala fosse sua, como ela teria sido dita? Né? Então, olha só, se nós pode voltar o texto, por favor. Olha só, se nós prestarmos atenção, para falar em coloquial e padrão, nós temos a norma padrão é aquela que segue as regras da gramática, tá? E a coloquial é aquela que nós utilizamos no dia a dia e que não necessariamente ela segue todas as normas, ela está mais ligada com o que a gente utiliza na oralidade, né, Elaine? A norma padrão, aquela que a gente precisa usar para escrita, mas a coloquial não, né? Ela não tem tanto essa exigência, ok? Então, vamos lá. Esse texto, olha só, chegou-se, empurrou-a, tinha um outro, cheirá-la. Olha só a colocação dos pronomes, né? Tudo corretamente. Sim. Então, a gente já pode entender aí que essa linguagem utilizada aí é a norma padrão, né? É ali no cheirá-la, né? Uhum. Muitos vão dizer cheirar ela, né? Isso, cheirar ela. Né? No coloquial nós falaríamos assim, né? O cheirá-la tá bem norma padrão, ok? Então, a número 1 seria norma padrão. A número 2, de certo que a cabeça é linda, mas não tem miolo, né? Como que daria para dizer isso? Como você diria, Elaine? Com certeza. Com certeza que a cabeça é linda, mas não tem miolo. Assim? Só mudaria isso? É? Uhum. Daria para falar de outra forma, né? Sem mudar o sentido. Fora, a gente poderia ter colocado seguramente, certamente, mas a gente também poderia ter dito isso de uma forma mais figurada, vai? Então, daria para dizer bonitinho, mas ordinário, né? Sim. Não daria? E o outro tem um ditadinho, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Sim, né? sim. Também dava para exemplificar. Vamos lá, próximo texto. Texto 2. Olha só, eu vou ler o texto 2 e a Elaine vai ler o texto 3. Prestem atenção. Então, a situação de comunicação agora. É muito importante prestar atenção na situação. No consultório médico, doutor falando. Segundo o que me relatou, aparentemente é uma dismenorreia de início precoce ou no início do ciclo menstrual, com término de 12 a 72 horas após o início dos sintomas, sem outras sintomatologias associadas. Mas, eventualmente, você será acometida também por cefaleia, dor lombar, alteração de humor, irritabilidade e êmese, que são os sintomas mais comuns. Aí a paciente responde, obrigada, doutor, vou avisar a minha família. Bem isso. Né? Bem assim. Vai na próxima, Elaine, para a gente poder comentar. Vamos lá, então. Texto 3. O doutor. Segundo o que me relatou, aparentemente é uma cólica menstrual, dor no pé da barriga, que pode acontecer antes ou nos 3 primeiros dias do ciclo menstrual e pode vir acompanhada por dores de cabeça, dor lombar, alteração de humor, irritabilidade e enjoo, que são sintomas mais comuns. Nossa, doutor, já fiquei mais tranquila. Vejam a diferença. Tenho certeza que vocês absorveram bem, né, o diagnóstico do texto 3, que é o que seria normal para mim e para você, né, Elaine? Agora, imaginem o texto 2, olha só, dismenorreia, né, alteração de humor, irritabilidade, êmese, eu jamais imaginaria que essa êmese aí seria um enjoo. Então, quem conseguiu explicar direitinho, né, para o paciente
o texto, o doutor do texto 2 ou do texto 3? Tudo isso precisa prestar atenção. Coloquem para eles os próximos slides das atividades, porque nós vamos ter, olha aí, deem um print para vocês fazerem isso, prestarem atenção e fazerem as anotações, segundo o que nós falamos. Próximo, mais um print, olha, questões 2 e 3. Nós acabamos de fazer um comentário aqui que já dá para vocês responderem as questões 2 e 3. Dá para parar um pouquinho aí, se o professor fizer acompanhando, né? O professor dá um pause e continua, comenta com vocês e depois vocês respondem. Próximo. Olha só, nós temos uma outra situação de comunicação. Então, numa entrevista para preenchimento da vaga aprendiz. Elaine, eu sou o gestor, você é o Bruno, tá? Então, vamos lá. Bom dia, Bruno, tudo bem? Suave. Analisando o seu currículo, este será o seu primeiro emprego, é isso mesmo? Isso mesmo. Você está cursando a primeira série do ensino médio. Quais são os seus planos para a continuação da vida acadêmica? Mano, sei não. Na real, tô pensando na grana para comprar uns boot, boné, celular, velho. Entendi. O seu objetivo é a curto prazo. Por enquanto, este emprego seria para suprir alguns desejos materiais? Olha só, esse é o nosso texto. Vejam que o Bruno foi fazer uma entrevista para um emprego, né, uma vaga de aprendiz, e simplesmente, o que mais me chamou a atenção aí, ele chamou o gestor de véi. Véi. Sim, é. Né? Assim como os alunos falam pra gente, né? Você quer lá, véi? Eu brinco e falo véi, não, véia, feminino, eu falo, né? Eu brinco com eles, porque véi é de lascar. Vamos lá. Mas, olha só, é uma situação, para vocês que são adultos, que vocês precisam tomar cuidado. Sim. Né? Ok, você fala assim com o seu grupo, tá tudo certo. Você fala assim numa mensagem com os seus colegas, com a sua namorada, com o seu namorado, tudo bem. Mas numa entrevista de emprego, não se encaixa, né? É uma postura que não dá. Então, você está fora da realidade nesse momento. Né? O que precisaria ali? Você usar o máximo possível aquilo que você sabe em relação à norma padrão. Não precisava falar palavras difíceis, não, mas era só, sim, né? Sim, senhor. Não coloquei o nome do gestor, né? Não pus nome para o gestor, é isso, né? Sim, o senhor, né? O senhor como forma de respeito, sim, né? Se você percebe que é uma pessoa, assim, mais nova, pode até falar um você, mas eu na minha idade, eu preferiria, né? Eu falaria um senhor aí com uma questão de respeito no primeiro momento, mas também existem aí coisas de etiqueta que dizem que o você é o mais correto. Porque o senhor pode também, para o outro, soar como você está chamando, como se você estivesse chamando o outro de velho, né? Entre aspas isso, certo? Então, é só prestar atenção nessa questão. E aí, vamos lá. Mais alguma coisa, Elaine? Não, só ia falar que pode perguntar, né? Posso te chamar de você? Isso, né? Também. Posso? Sempre, acho que e o modo, né? A gente está colocando o quê, mas o modo de dizer é o que faz mais diferença do que o que você diz. É o modo como você diz, né? E aí a primeira questão. Você acha que o Bruno empregou uma variedade linguística adequada à situação de comunicação? Explique. Então, faça essa anotação no seu caderno para você depois poder comentar com seus colegas e com o seu professor. A segunda, analisando a entrevista, a chance da vaga ser preenchida por Bruno, justifique sua resposta. Olha só, eu vou chamar a atenção de vocês para essa questão. Se a chance, né, do Bruno ser chamado para a entrevista, volta no texto para mim, por favor. Olha só, o gestor, no comentário que ele faz lá, logo no começo, né, ele fala assim, analisando o seu currículo, este será o seu primeiro emprego, é isso mesmo? No começo da conversa. Ele termina a conversa dizendo assim, o seu objetivo é a curto prazo, por enquanto este emprego seria para suprir alguns desejos materiais. Vocês percebem que há uma diferença aí, né, no emprego do tempo verbal, né, Elaine? Sim. Lá em cima, sem você ter dito nada, você, a pessoa que está respondendo, né, modo de falar, ele colocou no futuro, havia uma possibilidade. Esse será
já no final ele colocou este seria, né? Então prestem atenção nisso, já é uma dica aí, né? Próximo. Concluindo, falei isso já lá no começo. O que seria então competência linguística? É a prática de saber adaptar o discurso às diferentes situações de comunicação. Isso é que é mais importante. Elaine, alguma coisa para complementar? Não, acho que está ótimo. Perfeito. Então, na nossa aula de hoje, é muito rápido, gente, a gente sabe disso. Relembramos e identificamos as variedades linguísticas, né? Falamos como elas podem acontecer. Então, compreendemos essa questão do preconceito linguístico, a Elaine até reforçou bastante. Reconhecemos a dinamicidade da língua, então a língua está em constante evolução. E refletimos sobre o emprego da norma padrão, né? Considerando as situações de comunicação. Se vocês quiserem compartilhar as atividades de vocês, se vocês tiverem perguntas, podem utilizar aí as nossas redes sociais. Eu não sei se colocaram um GC para vocês, da minha rede e da Elaine, e vocês podem entrar em contato conosco, certo? E nós temos aí um último slide também, que é o do valeu, ó, tamo junto, ok? Para complementar o primeiro, que era o é nóis, né? O que vocês usam bastante, a gente sabe, ou a maioria de vocês. E a avaliação da nossa aula, certo? Elaine? Certo. Eu lembrei de uma coisa que acho que dá tempo, Dá né? tempo? A gente falou bastante de questões formais, mas há questões informais também que, pelo amor de Deus, né? Lembrei, ó, eu era novinha, hein? Tinha uns 15 anos. Você sou eu, tá? Tá. Aí você era um menino que eu tava até afim. Entendi. E aí você chegou em mim. E aí, quero ficar com você. Bem pertinho. Ah, gente, também não dá pra ser tão informal assim, tão direto, né? O menino ou a menina. Assusta. Assusta, tá? Então, só uma dica aí que eu lembrei disso, porque a gente focou muito no formal. Mas aí no informal também tem aí limite. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, é uma situação, é um começo. Nesse começo, vai com calma. Sim, sim. Né? Tá bom? Beijo pra vocês. Beijos. Até a próxima.